A todos, a paz seja convosco. A palavra ateísmo te chama a atenção, meu irmão? O irmão sabe o significado desta palavra? Ateísmo procede do ateu. O ateu é aquele que não crê em Deus. O irmão sabe que a pessoa que se torna ateu deixa de crer em Deus, deixa de crer na existência de Deus. Ele tem ali motivos que o levou a deixar de crer em Deus. Uma das causas de pessoas que declaram não crer mais em Deus são as percas que sofrem. Perda de um pai, de uma mãe, dos avós, da esposa, do esposo e um filho. Mas eu quero dizer, meu amado, que a perca, a morte, ela veio à vida dos homens através do pecado do próprio homem. O homem errou e o homem trouxe a morte sobre a sua existência. Aí é a razão da morte. Mas eu quero dizer para o irmão que há esperança. Sim, meu amado. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 21, nos fala: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Olha, então, se nós crermos em Cristo, se nós crermos nele, confessarmos que Jesus é o nosso Senhor, na vinda dele, ele vai nos ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Porque todos aqueles que já estão dormindo o sono da morte e morreram crendo em Cristo, morreram declarando que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, estes vão ressuscitar para a vida eterna. Por isso, a importância de conhecermos a palavra de Deus. Quando nós amamos uma pessoa e nós ali perdemos essa pessoa, meu querido, mas nós conhecemos a palavra e nós ali pregamos o evangelho do Senhor Jesus para essa pessoa que nós amamos, nós ensinamos essa pessoa a crer em Jesus Cristo, o Filho, a mãe, o pai, os avós, a esposa, o esposo, o próprio amigo de trabalho. Meu amado, nós sabemos que aquela pessoa, ela vai ressuscitar no dia da vinda de Jesus. Nós entendemos então que aquela perca, ela não é permanente, mas que ela é por um momento. Um dia nós vamos estar todos juntos. E aí, meu amado, esta ferida que tanto dói, ela vai ali ser por Cristo curada. Porque nós temos esperança que Ele vai ressuscitar essas pessoas. Aí a importância, meu amado, de você conhecer a palavra de Deus. Um outro tipo do ateu é aquele que sofre decepções. Sim, meu amado. Muitas vezes nós olhamos para a sociedade da qual nós vivemos. E nós vemos aí crimes bárbaros acontecendo. Pessoas que são capazes de tirar a vida de uma criança, tirar a vida do pai, tirar a vida de uma mãe, agredir os idosos.
isso traz uma decepção. E as pessoas perguntam: será que existe Deus? Porque se existe Deus, por que Ele está permitindo tais coisas acontecerem? Uma outra situação que leva a pessoa a deixar de crer em Deus, que essa situação da decepção, é quando faz parte de uma instituição. Quando faz parte de uma instituição religiosa, ou uma instituição política, um partido político. E ali, meu amado, há pessoas que são conhecedoras da palavra de Deus, pessoas que são referências. E essas pessoas então cometem erros, falhas, que trazem a decepção. E quando essas falhas acontecem, esses erros acontecem, mais uma vez faz a pergunta: será que Deus existe? Pois uma pessoa como esta, que é uma referência, cometeu este ato. E a pessoa passa então a acreditar que Deus não existe. Deus não existe. Mas no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 30, fala, meu amado, do joio e do trigo. E a palavra fala assim para nós: deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Meu amado, que esse versículo está dizendo para nós que tanto o joio quanto o trigo, eles estão no mundo que nós vivemos. O que é o joio? As pessoas más. E o que é o trigo? As pessoas boas. E eles estão em toda a sociedade. Eles estão dentro das religiões. Eles estão dentro dos partidos políticos. Eles estão dentro das escolas. O joio está em todo lugar, assim como o trigo também. O trigo se encontra dentro das religiões. O trigo se encontra também dentro dos partidos políticos. O trigo se encontra também dentro das escolas. O trigo também se encontra em todos os lugares. Quem vai separar o joio do trigo? Deus. E olha, meu amado, a tendência de surgir cada dia mais o joio, ela é muito presente na nossa geração. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, nos fala isso. Veja que ele fala no versículo 1, ele fala: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Olha, meu amado, tais homens têm forma de piedade, forma de aparência de um cordeiro, negando, entretanto, o poder. Foge também destes. Então a palavra do Senhor fala que quando nós identificarmos estes homens, que nós vamos fugir deles e não deixarmos de crer em Deus. Por quê? Porque estamos vivendo os últimos dias. Quanto mais nos aproximamos da vinda de Jesus, também nós presenciamos o pecado surgir com mais força
e homens que são enganadores surgirem. Então, quando nós percebemos uma pessoa que é um enganador, meu querido, a palavra do Senhor nos fala: foge destes. Então se afasta deles, porque se você não se afastar, você vai sofrer cada dia mais decepções, e essas decepções vão te afastar de Deus. Um outro tipo do ateu é aquele que passa a acreditar na visão científica. Aquele que acredita que a ciência tem resposta para todas as coisas. Há também nesse grupo aquele que não acredita na ciência, mas também não acredita em Deus. Ele acredita simplesmente no momento que vive e que a nossa existência pode ser um erro ou um acerto do acaso. Não há quem nos criou, não há resposta para quem nos criou, quem nos formou, mas o homem existe, a natureza existe e pronto. É isto. Mas, meu amado, eu quero deixar um versículo para que nós possamos meditar nesse sentido também. Primeiro, Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 20, fala assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Veja, meu amado, o Senhor deixa claro para nós que tudo que está em nossa volta, desde o princípio, nós vemos a mão dele, a existência dele, o poder dele. Numa pequena árvore ou numa grande árvore, nos animais, nas espécies dos animais, nos rios, nós vemos águas doces, águas salgadas, águas potáveis, águas minerais, tanta diversidade. Como nós podemos negar a existência de um Deus? E aí ele fala: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Olha, meu amado, deixar de crer em Deus, acreditar que somos o acaso, o erro de alguma coisa, o acerto de outra coisa, meu querido, o Senhor fala que essa situação é indesculpáveis. Homens que crerem dessa forma são indesculpáveis. A ciência que tanto estuda, olha, meu amado, tudo leva a ciência a perceber que há alguém ali que criou todas as coisas. E a afirmação deles, que a existência do mundo, a existência de tudo que nós vemos, pode ter surgido de uma pequena esfera no universo que se chocou. Isto é ser ingrato, arrogante, soberbo e outras situações. Por isso o Senhor fala: tais homens são por isso indesculpáveis. Uma outra situação do ateu, meu querido, eu quero chamar a atenção para esse tipo do ateu, porque esse aqui, meu querido, é o que mais existe hoje no mundo. O ateu a Jesus Cristo. Aquele que não crê em Jesus Cristo. Muitos crêem na existência de um Deus, na sua existência. Acredita que existe Deus. Acredita que há um Deus. Em muitas religiões, acabam ali
dando um nome a ele. Isso também é um erro. Deus é Deus. Qual o nome de Deus? Ele fala, eu sou Deus. Amém? Então não devemos criar nome a ele, porque ele fala, eu sou. Eu sou aquele que fez todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Amém? Ele é Deus. E pronto, meu amado. Mas muitas pessoas acreditam, então, em Deus, mas não acreditam em Jesus Cristo. E meu amado, religiões que até acreditam em Jesus Cristo, mas não vê ele como sendo o Filho do Deus vivo. Vejam ele como sendo um profeta, um sacerdote da época, mas não o Filho de Deus. E há outras religiões que isolam ele. Há religiões no mundo que não crê que Jesus Cristo seja o Filho do Deus vivo. Essas religiões, elas têm total descrença a Jesus Cristo. E aqui, meu amado, eu quero deixar 3 versículos para que nós possamos refletir sobre essa situação. Que nós não podemos excluir Jesus Cristo de forma alguma das nossas vidas. De forma alguma. João, João capítulo 1, versículo 9, fala assim, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todos os homens. Olha, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todos os homens. Jesus é essa verdadeira luz, meu amado. No versículo 12 de João, capítulo 1, versículo 12, ele fala assim, mas a todo quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ao que creem no seu nome. Olha, nós precisamos crer no nome dele. Todo aquele que o recebeu, olha, todo aquele que receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós precisamos ter essa afirmação sobre nossas vidas. Em João, também, capítulo 3, versículo 18, ele fala algo para nós aqui. Ele fala, quem nele crê não é julgado. Olha, quem nele crê não é julgado. Se você crê em Jesus Cristo, você não será julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do ungido Filho de Deus. Olha, meu amado, se nós crermos nele, nós não somos julgados. Mas aquele que, se nós crermos nele, nós não somos julgados. Amém? Não somos julgados, se nós crermos. Agora, aquele que não crê, ele está julgado, porquanto não crê no nome do ungido Filho de Deus. Meu amado, meu irmão, eu quero deixar essas palavras para a tua reflexão. Eu vejo o ateísmo ou o ateu, pessoas que não tiveram oportunidade, quando criança, conhecer a palavra de Deus. Pessoas que talvez até já frequentaram uma igreja, mas nessas igrejas que frequentaram, aprenderam somente a receber. Palavras que sempre ouviram foram palavras de receber algo de Deus, mas nunca foram orientados que tempos difíceis viriam sobre a terra, que a morte ela pode acontecer, pessoas próximas às nossas vidas podem morrer.
Tudo isso então, meu amado, quando foram ali, de alguma forma, exposto a essas situações, as decepções começaram a surgir e não havia alicerce suficiente para suportar, aguentar o tranco. Então precisaram culpar. E culpar então Deus, deixando de crer nele, deixando de crer na existência do Senhor. Ensina o teu filho, quando criança, a conhecer a palavra. Não conhecer só as bênçãos que a palavra de Deus nos traz, mas conhecer toda ela. Saber que a palavra de Deus também fala de tempos difíceis. Que a Bíblia fala de homens que vão surgir, homens pecaminosos, arrogantes, soberbos, homens ingratos, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3. Ensina toda a palavra ao teu filho. Expõe a palavra de Deus para ele, para ela, amém? E você terá um filho abençoado, amém? Mesmo quando não estiver mais aqui, ele continuará servindo a Deus. Ele continuará nos caminhos do Senhor, porque ele conhece a palavra, ele tem base, ele tem alicerce, amém? Meu amado, meu irmão, espero que a palavra do Senhor tenha te ajudado. Se você faz parte de um grupo que deixou de crer em Deus, reflita sobre cada versículo aqui citado. Abra a tua Bíblia, leia sobre eles, faça uma leitura bem calma da palavra, procurando os detalhes, pontos e vírgulas, para que a palavra seja plena sobre o teu coração. Amém? Deus te abençoe. A paz seja convosco. Amém?